Quero ouvir um especial. Especial. Todos os anos, milhares de jovens terminam o ensino superior. A expectativa de entrar no mercado de trabalho é alta, mas a nova fase não é igual para todos. Deixar de ser ali a estudante e sem grandes preocupações a nível financeiro, principalmente. Deixar de fazer os horários que eu queria e as coisas como queria, foi ali um choquezinho. Fabiana Fortunato tem 27 anos, formou-se em Psicologia na Universidade da Beira Interior. Durante os estudos, soube sempre gerir o stress. Era uma pessoa super social, ativa, comunicativa, sempre a tentar conhecer pessoas, fazer tudo, estar metida em todo o lado. Pronto, e acabava por depois também na parte mais académica, mais de estudante, aí também conseguia conciliar. Portanto, arranjava sempre uma forma de ter o melhor dos dois mundos. Apesar de nada antever as mudanças que iria sofrer no mercado de trabalho, Fabiana estava já apreensiva sobre o futuro. Fui-me sempre apercebendo que era muito difícil entrar no mercado de trabalho na minha área, principalmente na parte de arranjar estágio para a ordem dos psicólogos, porque acaba por ser um tema muito falado entre os psicólogos e entre os estudantes de psicologia, a dificuldade em arranjar um estágio remunerado, o facto de nem todas as empresas ou entidades estarem predispostas a receber estagiários de forma remunerada, claro. Portanto, eu passei, principalmente o mestrado, super assustada, pensar, ok, quando acabar o mestrado isto não vai ser fácil, porque eram os testemunhos que eu tinha de toda a gente. Terminou o mestrado em 2019, fez uma pausa para respirar antes de se dedicar a um estágio, mas numa breve procura conseguiu 2 ofertas na área de psicologia, as 2 perto da cidade do Fundão, onde vive com os pais. Por acaso até considero ter sido uma exceção, porque eu não demorei muito tempo a arranjar estágio para a ordem. Deve ter demorado mais ou menos 2-3 meses e eu até tinha 2 estágios. Consegui um e depois apareceu outro e acabei por escolher o segundo que apareceu. Portanto, nesse caso eu até me considero uma sortuda, porque segundo aquilo que me tinham demonstrado, a dificuldade em arranjar, eu acho que tive sorte. O primeiro contrato foi assinado em 2020. A primeira semana eu gostei muito, porque foi um estágio na área que eu queria, que era a área clínica, e a equipa era toda espetacular. Tudo pessoas acessíveis, pareceu-me que ia ter uma boa experiência, ia ter ali alguma variedade de casos, portanto tudo ali estava a bater certo, que eu até pensei mesmo, fogo, tenho muita sorte, porque nem toda a gente consegue logo assim aquilo que quer. Mas em apenas 2 meses a opinião mudou. As coisas que me prometeram não estavam a acontecer, como por exemplo começar logo com ordenados em atraso, logo assim no primeiro, segundo mês, o adiar contratos, só que no início eu achava que era mais comigo, que era ali algum problema mais pessoal. Ainda o contrato não estava a meio e Fabiana já estava num labirinto mental. Os objetivos que tinha planeado estavam a perder-se. A partir do momento em que entrei para ali, pensei, ok, agora eu vou poder juntar algum dinheiro, vou poder sair de casa dos meus pais. Entretanto, na altura, o objetivo era mesmo esse, era sair de casa dos pais, ter a minha casa, ser mais independente, e conforme eu comecei a ver que os ordenados começavam a atrasar, ia percebendo que estava cada vez mais longe de acontecer nesse sentido. A ideia de uma entrada no mercado de trabalho perfeita não se concretizou. Comecei a ir abaixo por perceber que aquilo que eu idealizava não ia acontecer tão rápido. Mas o realmente perceber que não estava bem e que precisava de ajuda já foi talvez uns
9 meses depois, mais ou menos, que foi quando eu já tinha a parte obrigatória do estágio feita e já podia escolher sair, mas sentia uma grande pressão por causa de, lá está, de ok, fico aqui e vou recebendo ou fico desempregada. Um estudo feito pela OCDE antes da pandemia indica que 1 em cada 5 portugueses sofria à data de problemas de saúde mental. Teresa Spansandin, da Ordem dos Psicólogos, acredita que o número aumentou para 3 em cada 5. Não tem dúvidas de que o contexto social atual é mais propício para que a maioria dos portugueses desenvolvam problemas de saúde mental, principalmente os jovens. Há uma escassez de oportunidades em determinadas áreas. Não direi que esta geração, vamos chamar assim, a geração Z, que dentro de uns anos é a que será predominante no mercado de trabalho, tem mais propensão para problemas de saúde mental. Não é verdade. Lembremos-nos, a biologia é a mesma, somos da mesma espécie, mas os desafios, os fatores estressores a que estão sujeitos são maiores. Apesar de a maioria dos doentes levar tempo a identificar que está mal, Fabiana, por ser formada na área de psicologia, apercebeu-se de imediato que estava com algum tipo de desequilíbrio. Até eu ter começado a ter ansiedade, que era uma coisa que nunca tinha sentido dessa forma, não é? Tinha uma ansiedade normal que toda a gente tem antes dos testes, antes de coisas importantes, não é? Mas ali comecei a perceber que estava realmente a desenvolver aqui alguma coisa mais grave. E comecei a identificar isso, também sou psicóloga, vou conseguir identificar algumas coisas, mas foi a partir daí que eu pensei, ok, eu preciso de ajuda porque não conseguia tomar a decisão de sair ou ficar. Aliás, eu queria sair, mas eu sentia uma pressão enorme de ficar. Depois às vezes pensava, se calhar tu é que és fraquinha, não consegues aguentar estas coisas, tu também não sabes se fores para outro sítio, se realmente te vão tratar bem. Se calhar vais sair de um buraco para ir para outro. Então isto foi muito difícil. Tinha consciência de que precisava de ajuda, mas os salários em atraso e os maus rendimentos não a deixaram avançar para a terapia. Estive muito tempo para tomar essa decisão por questões financeiras, porque sentia que todo o dinheiro que eu conseguia amealhar era para eu sair de casa dos meus pais. Portanto, o meu objetivo era aquele, era ter a minha casa, portanto não podia gastar dinheiro naquele momento em terapia. E depois há aqueles dias que são melhores, não é? E tu vais adiando, vais pensando, hoje foi um dia melhor, se calhar eu consigo aguentar isto. A falta de independência financeira é, por norma, uma das principais razões que leva os mais jovens a entrar na Associação Olhar, sediada em Lisboa e criada a pensar nos que têm mais dificuldades para pagar as terapias. Quando a associação surgiu, ela tem 20 anos, a ideia nossa, que eu penso foi um bocadinho diferente, foi ir buscar profissionais para trabalhar e poder fazer aquilo que os centros de saúde na altura tentavam fazer, mas não conseguiam fazer, que era dar uma resposta regular. Portanto, e ao Olhar, quando aparece, portanto, consegue fazer aquilo que é muito importante, que é a psicoterapia regular, semanal, preços na altura eram um tipo de preços, não é? Portanto, preços sociais e manter uma qualidade. Carlos Céu e Silva é o presidente da Associação Olhar. Conta que, mesmo com preços sociais e adaptados, há doentes que continuam a adiar. Quando há sempre assim uma crise económica inesperada, sentimos que há pessoas que por razões várias, às vezes nem de uma forma direta, elas próprias não o dizem de uma forma direta, não é? Mas sentimos que, por exemplo, imagina uma pessoa que está a fazer um acompanhamento semanal, depois sugerir para ser quinzenal ou tudo isso, não é? E obviamente custa-nos muitas vezes, não é? Depois ter que adaptar a realidade com aquilo que é possível fazer. Adiar a terapia, à semelhança do que acontece com outros tratamentos, faz com que a doença se desenvolva. Carlos Céu e Silva sublinha que os jovens são os que têm o campo mais fértil para que a doença se desenvolva. Foi o que aconteceu com Fabiana Fortunato. Considero ter sido
um bocadinho tarde, devia ter pedido ajuda mais cedo, porque deixei de desenvolver ali várias coisas que eu nunca tinha sentido, desde chorar constantemente, não conseguir dormir, estar a adormecer a pensar naquele contexto, acordar a pensar naquele contexto em que eu estava, sonhar com tudo o que estava a acontecer, ficar nervosa só de ver uma chamada no telemóvel relacionada com o local de trabalho, ir todos os dias trabalhar triste e ansiosa, nervosa, com medo do que é que iria ouvir naquele dia. Comecei a perceber que aquilo me estava a afetar nas outras áreas da minha vida. Começámos a perceber que a Fabiana estava mal, porque começou a ficar muito mais sensível e irritadiça, ou seja, com qualquer coisinha ela já explodia, mais do que o habitual. Basicamente, por coisinhas de nada, a Fabiana já estava a explodir e aos berros, e muitas vezes já chorava em simultâneo, e acabámos por às vezes já sentir ou estar a pensar naquilo que devíamos dizer-lhe, ou nas palavras que podíamos ou não utilizar, com medo que ela tivesse portanto, um pico desses e disputasse ali uma discussão mais acesa. Cátia Fortunato, a irmã de Fabiana, em casa assistia à mudança de comportamento. Algumas questões que começaram a ficar mais intensas, como uma preocupação excessiva com os familiares mais próximos, a mãe, com o pai, de achar sempre ao mínimo sintoma de alguma possível doença, já achar que era uma coisa muito má. E portanto tudo isso era ficou muito mais intenso, e alguns tiques que ela também ganhou, alguns já tinha, por ser se calhar um pouco mais nervosa, mas que ficaram cada vez mais intensos, e ela própria se foi logo percebendo também desses pequenos tiques, não é? Sim. Depois tens as alternativas, tens a mais. E é que foi realmente, eu acho que a gota d'água, e quando eu decidi mesmo pedir ajuda, que foi quando eu comecei a preocupar-me imenso com doenças graves, com as pessoas da minha família, se tivessem uma doença e o que é que ia acontecer, e eu se tivesse uma doença e não ia conseguir aproveitar a minha vida, e depois pensava... e eu não estou a conseguir fazer nada de jeito porque não evoluí aquilo que era suposto evoluir, ou aquilo que eu tinha objetivado. E foi aí que eu pensei, não, vou ter que pedir ajuda porque lá está, já estava a afetar demasiadas coisas na minha vida, não era só ali a questão do trabalho, era muito mais do que isso já. Só um ano depois de identificar os primeiros sinais é que Fabiana entrou num consultório, começou a terapia e em poucas sessões ganhou força para largar o emprego. Eu já tinha decidido que iria sair, mas não sabia como, e precisava ali de alguma ajuda nesse sentido, para ganhar se calhar alguma força. Foi uma ajuda muito grande para a questão do sair, de como sair e de sair de consciência tranquila, não sair a pensar vou-me arrepender porque vou ficar desempregada, vou-me arrepender porque vou perder esta oportunidade que muita gente não tem. Quantas sessões é que foram precisas? Sinceramente não foram precisas muitas. Eu tinha decidido que ia sair só quando acabasse o contrato. Precisava era de alguém da área que me ajudasse realmente a estar completamente tranquila com essa decisão. Voltamos a ouvir Teresa Espassandim, da Ordem dos Psicólogos. Dedica-se ao estudo da saúde mental dos mais novos e defende que as universidades deviam preparar mais os jovens. Podemos estar a perder a oportunidade de ajudar estas pessoas a proteger a sua saúde. O ensino superior, pelo facto de, na sua maioria, os estudantes estarem entre os 18 e os 25 anos,
constitui uma grande oportunidade de ajudar estas pessoas a protegerem a sua saúde. Algumas instituições de ensino superior têm unidades curriculares chamadas de desenvolvimento pessoal. Há experiências aqui e ali que mostram que traz um contributo positivo para o desenvolvimento integral do estudante. Quando pensamos no desenvolvimento integral do estudante, pensamos que alguém que consegue proteger a sua saúde terminará o curso mais rapidamente, consumirá menos recursos públicos de saúde, integrar-se-á profissionalmente de uma forma mais efetiva, será mais produtivo, por aí fora. De acordo com Teresa Spassandim, se aumentasse as oportunidades de emprego, os rendimentos e se resolvessem os problemas atuais de habitação, a saúde mental poderia nem ser um tema. Um dos determinantes da saúde mental é a educação, o emprego e a habitação. Falamos de 3 já. 3. Quanto menos pobreza existir, mais saúde física e mental existirá. Portanto, no caso dos jovens, quanto mais fácil conseguirem aceder a empregos e, por isso, remuneração, quanto mais conseguirem ter formação e desenvolvimento de competências, quanto mais conseguirem ter a sua própria casa, e quando digo a sua própria casa não tem que ser necessariamente comprada, mas conseguir ter um espaço próprio, nós estamos a proteger a saúde dos jovens. Ainda assim, mesmo com todas as fragilidades, a psicóloga salienta que os problemas da saúde mental têm, na sua maioria, uma cura. A maior parte dos problemas de saúde mental são tratáveis e recuperáveis, e a pessoa recupera integralmente os seus níveis de bem-estar e de capacidade de agir. Pronto, e aqui depois tem aqui uma recomendaçãozinha. E este aqui vai ser dividido em 2. E Fabiana recuperou. Cerca de 5 meses depois de começar a terapia, ajudou a abrir uma nova clínica no Fundão. Não podia estar mais realizada. As pessoas que eu acompanhava que estavam a meio de um processo, a grande maioria quiseram ficar comigo, mas eu acho que isso acontece com qualquer profissional. Se formos ao dentista, eu gosto muito do meu dentista e ele mudar de clínica onde vai dar consultas, eu vou atrás dele porque é daquele profissional que eu gosto, não é da clínica em si, é do profissional. Portanto, a primeira pergunta das pessoas é para onde é que vai, que é para eu ir também. Foi uma sensação de liberdade gigante mesmo. O estar ali a dar uma consulta sem ter receio de nada, portanto, a parte da liberdade foi a primeira sensação. E depois o orgulho naquilo que eu tinha conseguido. O investimento para abrir o novo espaço foi elevado. Fabiana esgotou as poupanças. Com 27 anos já está recuperada mentalmente, mas continua a viver em casa dos pais. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parvo eu não sou.